Olá, vamos estudar a aula 1, Por que estudar história? Pois bem, o que é história? Eu costumo dizer que a história é o estudo do passado para compreender o presente e transformá-lo. A história é uma ciência que estuda a vida dos seres humanos no tempo. A história estuda a vida dos seres humanos no tempo. Então a história vai investigar o que esses seres humanos, o que o homem fez, o que o homem pensou, o que o homem sentiu enquanto ser social. Isso é a história. E é por isso que a gente estuda a história, para entender como eles pensaram, como eles agiram, como eles definiram os elementos sociais. E nesse sentido, o conhecimento histórico ajuda na compreensão do ser humano enquanto um ser que constrói o seu tempo, enquanto um ser que constrói história. E a história, ela é feita por quem? Pelos grandes heróis, pelos grandes governantes. A história, sim, é feita por homens, por mulheres, por crianças, por ricos, por pobres, por governantes e governados, por dominantes e dominados, pela guerra e pela paz. A história é feita destas contradições. A história é feita por intelectuais e, principalmente, a história é feita por pessoas comuns. Desde os tempos mais remotos, a história é feita por pessoas comuns. E a história, ela está presente no dia a dia, no cotidiano, e serve de alerta para a nossa condição humana. Por quê? Porque nós somos agentes transformadores do mundo em que nós vivemos. Somos agentes transformadores do mundo em que nós vivemos. E a história, portanto, quando nós nos deparamos com ela, nós precisamos estudar a história a partir daqueles homens e mulheres que fizeram e que fazem a história. Isso muitas vezes nos ajuda a compreender muito mais o que podemos ser no mundo e o que podemos fazer no mundo. Assim, a história não é simplesmente uma ciência do passado, longe, distante, mas é uma ciência do presente, do dia a dia, do cotidiano. Mas o estudo do passado e a compreensão do presente não acontecem de forma perfeita, pois não tem como a gente voltar no passado. E o passado não se repete. O que aconteceu está lá, no tempo. Cabe a nós, quando estudamos história, levando em consideração os acontecimentos ocorridos, recolher essas informações, recolher tudo aquilo que foi construído pelos seres humanos, que nos servirão no momento presente, na atualidade, para serem questionadas, compreendidas e interpretadas, para que não cometamos os mesmos erros que cometeram no passado. Então a história serve para olhar o passado, compreender o presente e transformá-lo a partir de questionamentos, a partir das nossas compreensões e da nossa interpretação. Portanto, a história, ela não se resume à simples repetição de acontecimentos acumulados. Ela deve servir como um instrumento de conscientização para todos nós. Ela deve servir como instrumento de conscientização dos homens, das mulheres, para construir um mundo melhor e uma sociedade mais justa.